O inconsciente, segundo Carl Jung, é muito mais do que apenas uma parte da mente que fica oculta. Para Jung, ele é uma região da psique que contém não apenas nossas memórias pessoais e experiências reprimidas, mas também elementos coletivos, universais, que pertencem à humanidade como um todo. Esse conceito é conhecido como inconsciente coletivo. Em sua obra, Jung explora a ideia de que todos nós carregamos, em nossa psique, uma camada comum de imagens, símbolos e arquétipos que transcendem nossas próprias vivências e que são compartilhados por todas as culturas e épocas. O inconsciente pessoal, que é composto por tudo aquilo que foi esquecido ou reprimido ao longo da vida, e o inconsciente coletivo, que é uma herança psicológica compartilhada, se entrelaçam e influenciam nossas ações de maneiras que não conseguimos controlar conscientemente. Jung via o inconsciente como um sistema dinâmico, constantemente em movimento, que tenta trazer à tona aspectos ocultos de nossa psique, em busca de equilíbrio e crescimento. A principal diferença entre o inconsciente e a mente consciente está no nível de acesso que temos a cada um desses domínios. A mente consciente é como a ponta de um iceberg, visível e acessível, enquanto o inconsciente é vasto e submerso, apenas parcialmente acessível. Isso significa que, frequentemente, nossas decisões, comportamentos e até reações emocionais vêm do inconsciente, em grande parte de forma automática e sem que tenhamos consciência disso. Jung acreditava que, para vivermos uma vida plena, era fundamental integrar esses conteúdos inconscientes à nossa consciência. Essa integração faz parte de um processo que ele chamou de individuação, onde buscamos o autoconhecimento profundo e a harmonia entre nossa persona, a máscara social que mostramos ao mundo, e nossa sombra, a parte oculta de nossa psique, composta por aspectos que reprimimos ou negamos. Através desse processo, somos desafiados a confrontar nossos medos, nossas fraquezas e nossas crenças limitantes, para então emergirmos como indivíduos mais completos e autênticos. Muitas vezes, as reações automáticas que temos em nossa vida diária, como um medo irracional, uma raiva inesperada ou até uma atração inexplicável, são manifestações do inconsciente. Essas emoções, aparentemente sem explicação, são sinais de que algo do nosso inconsciente está tentando se comunicar. Jung argumentava que, quando ignoramos esses sinais, corremos o risco de permanecer em um estado de desarmonia interna. Por outro lado, quando prestamos atenção a essas mensagens, podemos desbloquear aspectos de nossa psique que estavam escondidos e alcançar um maior equilíbrio interior. Os sonhos, como Jung nos ensinou, são uma das maneiras mais eficazes de acessar o inconsciente. Para ele, os sonhos são uma expressão direta da psique e, muitas vezes, nos trazem símbolos e imagens que refletem tanto nossas experiências pessoais quanto os arquétipos universais que fazem parte do inconsciente coletivo. Os arquétipos são imagens primordiais, comuns a todas as culturas, como o herói, a mãe, a sombra, que representam diferentes aspectos da psique humana. Cada um de nós contém essas imagens em nosso interior, e nossos sonhos frequentemente as utilizam como metáforas para nos ajudar a compreender melhor nossas experiências e emoções. A importância de ouvir o inconsciente, portanto, não se limita a uma busca por autoconhecimento superficial, mas envolve um mergulho profundo nas camadas mais primitivas e simbólicas de nossa psique. Quando nos permitimos explorar o que está além da superfície de nossa consciência, começamos a descobrir não apenas nossos medos e limitações, mas também os potenciais e forças ocultas que podem nos ajudar a crescer e evoluir. A chave para entender o que o inconsciente está tentando nos dizer está na nossa capacidade de nos conectar com ele. A meditação, a reflexão profunda e a autoobservação são ferramentas poderosas para estabelecer essa conexão. Ao fazermos isso, nos tornamos mais aptos a perceber os sinais sutis que o inconsciente envia, como um sonho recorrente, uma emoção que não conseguimos explicar ou até uma situação que parece repetir-se em nossas vidas. Esses sinais, embora muitas vezes incompreensíveis à primeira vista, são frequentemente o inconsciente tentando nos guiar para um caminho de autodescoberta e transformação. Agora que entendemos melhor o conceito do inconsciente e como ele se manifesta em nossa vida, é hora de explorar um dos canais mais poderosos de comunicação que ele utiliza, os sonhos. No próximo capítulo, vamos examinar como os sonhos podem revelar as profundezas do inconsciente e nos ajudar a compreender os arquétipos e símbolos que habitam nossa psique. Os sonhos sempre fascinaram os seres humanos, e desde os tempos antigos, tentamos entender seu significado. Carl Jung, como poucos, trouxe uma compreensão profunda sobre como os sonhos podem revelar os mistérios do inconsciente. Para ele, os sonhos são uma das ferramentas mais poderosas de autoconhecimento, pois são uma manifestação direta de nossos desejos reprimidos, medos e até aspectos não reconhecidos da nossa psique. Quando dormimos, nossa mente consciente se silencia,
permitindo que o inconsciente se expresse livremente. A chave para entender os sonhos, segundo Jung, está na interpretação dos símbolos presentes neles. Os sonhos não são simples imagens aleatórias, mas sim um reflexo simbólico de nossas experiências internas. Cada elemento do sonho, seja um lugar, uma pessoa ou um objeto, carrega um significado que pode nos ajudar a entender melhor nossas emoções, questões não resolvidas ou até aspectos de nossa personalidade que não conseguimos enxergar durante o estado consciente. Por exemplo, sonhos recorrentes com água podem simbolizar o estado emocional do sonhador. A água pode representar sentimentos reprimidos, um desejo de purificação ou até mesmo uma conexão com o inconsciente mais profundo. Já sonhos com voos podem estar ligados ao desejo de liberdade ou ao medo de perder o controle. Cada símbolo, por mais simples que pareça, carrega um significado que vai além da superfície. Jung acreditava que os sonhos têm um papel essencial no processo de individuação, o caminho de autodescoberta e integração dos aspectos ocultos da psique. Quando conseguimos entender os símbolos e arquétipos que surgem em nossos sonhos, conseguimos fazer uma conexão mais profunda com nossa verdadeira essência. Em vez de ver os sonhos como uma mera fantasia, Jung sugeriu que devemos considerá-los como uma espécie de mapa que nos guia em nossa jornada interior. É importante destacar que nem todos os sonhos têm um significado óbvio ou direto. Muitos sonhos são cheios de metáforas e imagens oníricas que, à primeira vista, podem parecer desconexas ou incompreensíveis. Por isso, a interpretação dos sonhos exige prática, paciência e atenção aos detalhes. À medida que você começa a registrar e refletir sobre seus sonhos, você começa a perceber padrões e temas recorrentes que podem trazer à tona informações valiosas sobre o que seu inconsciente está tentando comunicar. Jung também falava sobre a ideia de arquétipos nos sonhos. Arquétipos são imagens universais e atemporais que surgem em nossas mentes, independentemente de nossa cultura ou história. O arquétipo do herói, por exemplo, aparece em muitos sonhos como uma figura que simboliza a luta interior pela superação de desafios. A sombra, outro arquétipo importante, é a parte da psique que contém tudo o que rejeitamos em nós mesmos, nossos medos, nossas fraquezas, até mesmo nossas paixões reprimidas. Em um sonho, a sombra pode aparecer como uma figura ameaçadora, mas sua presença é fundamental para o processo de autodescoberta e crescimento pessoal. Quando sonhos envolvem figuras ou imagens assustadoras, como monstros ou fantasmas, isso não significa necessariamente que haja algo ruim dentro de nós. Jung acreditava que esses sonhos estão apenas tentando nos mostrar aspectos de nossa psique que ainda não integramos, aspectos que precisamos aceitar e compreender para nos tornarmos seres mais completos. Uma prática recomendada para quem deseja explorar o significado de seus sonhos é manter um diário de sonhos. Assim que acordar, anote imediatamente tudo o que lembra, sem julgar ou tentar interpretar no início. O simples ato de registrar o sonho já ajuda a criar uma conexão mais forte com o inconsciente. Com o tempo, você começará a perceber padrões e temas que surgem repetidamente, e a partir daí poderá começar a interpretar os símbolos de maneira mais clara. Jung também destacava a importância dos sonhos lúcidos, aqueles em que o sonhador se torna consciente de que está sonhando. Durante um sonho lúcido, a pessoa pode interagir com as imagens oníricas de uma maneira mais consciente, o que pode ser uma ferramenta poderosa para explorar o inconsciente de forma direta e transformadora. Além disso, é importante lembrar que os sonhos não têm apenas um significado individual, mas também podem refletir as dinâmicas coletivas da sociedade. Em tempos de crise ou mudança, por exemplo, muitas pessoas podem ter sonhos semelhantes, como os de destruição ou renovação, o que sugere que o inconsciente coletivo está influenciando a experiência individual. Entender os sonhos e os símbolos que eles contêm é uma prática contínua de autodescoberta. À medida que você se torna mais consciente do que seu inconsciente está tentando comunicar, começa a perceber que os sonhos não são apenas mensagens, mas uma espécie de conversa constante entre o consciente e o inconsciente, uma comunicação silenciosa que nos ajuda a navegar pela vida com maior clareza e compreensão. No próximo capítulo, vamos explorar outro aspecto do inconsciente, os sinais e padrões que ele envia durante o dia. Muitas vezes, nossas emoções, reações e até mesmo os acontecimentos cotidianos são manifestações do inconsciente tentando se comunicar conosco de forma mais prática e direta. Embora o inconsciente se manifeste de forma mais clara durante o sono, ele também está presente em nosso dia a dia, constantemente influenciando nossas reações, decisões e comportamentos. A diferença é que, enquanto dormimos, nossa mente consciente está desligada, permitindo que o inconsciente se expresse de maneira mais direta.
Quando estamos acordados, no entanto, o inconsciente tenta se comunicar conosco de uma maneira mais sutil, muitas vezes através de sinais e padrões que podem ser fáceis de ignorar, mas que, se percebidos, podem trazer à tona informações valiosas sobre nossos sentimentos, crenças e desejos. As emoções são um dos maiores indicadores dos sinais inconscientes. Sentimentos inexplicáveis de angústia, raiva ou até felicidade sem uma causa aparente podem ser sinais de que algo profundo está sendo ativado dentro de nós. Por exemplo, você já se sentiu desconfortável em uma situação ou com uma pessoa sem saber exatamente o motivo? Isso pode ser o inconsciente tentando alertá-lo sobre algo que sua mente consciente ainda não reconheceu. Às vezes, nossas reações emocionais desproporcionais a uma situação são uma maneira de o inconsciente processar eventos não resolvidos do passado. Além disso, o inconsciente pode se manifestar por meio de padrões de comportamento. Muitas vezes, agimos de maneira automática, repetindo os mesmos erros ou tomando as mesmas decisões que sabemos que não são boas para nós. Isso pode ocorrer porque estamos presos a padrões inconscientes que herdamos de nossa infância, de nossas experiências passadas ou até de dinâmicas familiares. Esses padrões de comportamento muitas vezes nos fazem agir de maneira impulsiva, sem refletir, como se estivéssemos sendo controlados por algo fora de nosso alcance. Um exemplo claro disso pode ser visto em relações abusivas. Pessoas que cresceram em ambientes onde o abuso emocional ou físico era presente podem, sem saber, repetir esse padrão em suas relações adultas. O inconsciente pode estar tentando, de alguma forma, resolver um conflito não resolvido da infância, mas a pessoa acaba reproduzindo o que foi vivido no passado, como uma tentativa de reparação ou fechamento. Aqui, o inconsciente não está apenas refletindo uma situação, mas tentando transformar a realidade interna de quem viveu essa experiência. Outro padrão comum de manifestação do inconsciente são os hábitos automáticos. Sabe aquele comportamento que você repete, mas que não consegue entender exatamente por que o faz? Pode ser algo tão simples quanto roer as unhas ou fazer compras impulsivas. Esse tipo de ação geralmente está ligado a um desejo não consciente de aliviar a ansiedade ou a frustração, uma resposta automática que vem do inconsciente para tentar lidar com a tensão interna. Mesmo que, em nível consciente, você saiba que esses comportamentos não são saudáveis, o inconsciente os mantém vivos como uma forma de lidar com o estresse ou o desconforto emocional. A mente inconsciente também se manifesta através dos nossos pensamentos repetitivos. Muitas vezes, nos pegamos pensando nas mesmas coisas de maneira obsessiva, sem saber por que estamos tão focados nesse assunto. Esses pensamentos recorrentes geralmente estão ligados a questões não resolvidas ou a preocupações que precisam ser abordadas. A ansiedade, por exemplo, pode ser uma manifestação clara de que algo está fora de lugar em nossa vida, mas que ainda não conseguimos identificar de forma consciente. A intuição é outro sinal importante do inconsciente. Muitas vezes, sentimos uma intuição sobre algo ou alguém, como um pressentimento de que algo não está certo, mesmo sem ter evidências racionais para isso. Essa sensação é um reflexo direto de informações que o inconsciente processou, mas que ainda não chegaram à nossa mente consciente. A intuição é uma maneira de o inconsciente nos dar pistas sobre algo que nossa mente lógica não percebeu ainda. É por isso que muitas pessoas, quando seguem sua intuição, acabam tomando decisões mais alinhadas com seu verdadeiro eu. A repetição de certos comportamentos ou situações também é um grande sinal de que o inconsciente está tentando nos mostrar algo. Se você se vê constantemente atraído por determinadas situações ou pessoas, isso pode ser um reflexo de uma necessidade ou desejo não atendido, ou ainda uma tentativa de resolver algo que está mal resolvido dentro de você. Em alguns casos, o inconsciente pode tentar corrigir uma situação que não foi tratada no passado, colocando em situações semelhantes até que você aprenda a lição que ele quer lhe ensinar. A chave para perceber esses sinais e padrões é a prática de mindfulness e autoconhecimento. Quanto mais você se observa, mais consegue perceber os pequenos detalhes que podem passar despercebidos na correria do dia a dia. Preste atenção nas suas reações emocionais, nos comportamentos repetitivos e nos sentimentos que surgem de maneira espontânea. Esses sinais podem ser o inconsciente tentando se comunicar com você, oferecendo pistas importantes sobre suas necessidades e desejos mais profundos. Além disso, a autorreflexão diária pode ser uma ferramenta poderosa para começar a desvendar o que o inconsciente está tentando lhe mostrar. Dedicar alguns minutos todos os dias para refletir sobre suas emoções, comportamentos e pensamentos pode ajudá-lo a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Muitas vezes, apenas o ato de reconhecer esses padrões já é suficiente para começar a trabalhar no processo de transformação.
Agora que você compreendeu como o inconsciente se manifesta durante o dia, é hora de aprender a desbloquear ainda mais essa comunicação interna. No próximo capítulo, vamos explorar técnicas práticas de autodescoberta que ajudam a acessar o inconsciente de maneira mais profunda, para que você possa obter clareza e transformação em sua vida. Agora que você compreende melhor como o inconsciente se manifesta através dos sonhos e dos sinais do dia a dia, é hora de explorar algumas técnicas poderosas que podem ajudar a desbloquear essa comunicação. Carl Jung, ao longo de sua carreira, desenvolveu diversas abordagens que permitem acessar o inconsciente de forma mais direta e transformadora. Essas técnicas não só ajudam a entender melhor os aspectos profundos da psique, mas também facilitam o processo de individuação, o caminho para se tornar uma versão mais autêntica de si mesmo. A primeira técnica que vamos explorar é a meditação. A meditação é uma prática essencial para acalmar a mente consciente e abrir espaço para que o inconsciente se manifeste. Quando praticamos a meditação, conseguimos silenciar o fluxo constante de pensamentos racionais e nos conectar com nossa essência mais profunda. Isso cria um ambiente interno mais receptivo para o inconsciente, permitindo que ele traga à tona questões que precisam ser resolvidas ou integradas. Jung acreditava que a meditação ajudava a construir um espaço interior onde a psique poderia se reorganizar e a pessoa poderia se conectar com sua verdadeira essência. Durante a meditação, muitas vezes surgem imagens, símbolos e até palavras que podem ser interpretadas como mensagens diretas do inconsciente. O objetivo não é forçar essas imagens a surgirem, mas estar presente e atento ao que emerge naturalmente, sem julgamento. Outra técnica poderosa é a escrita livre, também conhecida como journaling. A escrita livre consiste em escrever continuamente sem se preocupar com a gramática, a ortografia ou o conteúdo. O objetivo aqui é liberar a mente consciente e permitir que os pensamentos do inconsciente fluam sem bloqueios. Quando você escreve de forma espontânea e sem censura, pode começar a perceber ideias e sentimentos que estavam ocultos, mas que precisam ser reconhecidos. Jung utilizava a escrita como uma forma de expressar seus próprios pensamentos e emoções, muitas vezes sem entender completamente o que estava escrevendo. Ele acreditava que a escrita livre ajudava a liberar a psique de amarras e a permitir que conteúdos inconscientes fossem trazidos à tona. Para aqueles que querem explorar mais profundamente o que o inconsciente está tentando revelar, manter um diário de escrita livre é uma prática altamente eficaz. Ao longo do tempo, você começará a perceber padrões, temas e até arquétipos que surgem em sua escrita, oferecendo insights importantes sobre sua psique. A hipnose é outra técnica que pode ser usada para acessar o inconsciente de maneira mais direta. Através da hipnose, você entra em um estado de consciência alterada, onde o inconsciente se torna mais acessível. Durante a hipnose, o indivíduo pode acessar memórias reprimidas, emoções não resolvidas e até padrões de comportamento inconscientes que estão moldando sua vida. Embora a hipnose seja frequentemente associada à terapia, ela também pode ser usada como uma ferramenta de autodescoberta para desbloquear aspectos profundos da psique. A hipnose permite que você acesse essas camadas mais profundas de sua mente sem a resistência da mente consciente. Ela pode ajudar a liberar traumas antigos, corrigir crenças limitantes e mudar padrões de comportamento automáticos. O processo é geralmente guiado por um terapeuta qualificado, mas também existem técnicas de auto-hipnose que podem ser aprendidas e aplicadas em sua própria prática diária. A arte da reflexão e da auto-observação também é uma das chaves para desbloquear o inconsciente. Ao reservar um tempo para refletir sobre suas experiências diárias, seus sentimentos e seus comportamentos, você começa a construir um espaço de autoconhecimento profundo. Jung sugeria que a prática da introspecção, ou reflexão sobre a vida interior, é fundamental para o processo de individuação. A auto-observação permite que você identifique padrões inconscientes em seu comportamento e, assim, tenha a chance de alterá-los. Uma das formas mais eficazes de realizar essa auto-observação é por meio da prática de mindfulness, ou atenção plena. Mindfulness envolve estar presente no momento e observar seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles ou reagir impulsivamente. Quando praticamos mindfulness, podemos começar a perceber as influências do inconsciente em nossas ações cotidianas. Por exemplo, ao se sentir irritado sem motivo aparente, o mindfulness permite que você pare e observe essa emoção, reconhecendo que ela pode estar relacionada a algo no inconsciente que precisa ser compreendido. Por fim, outra técnica altamente recomendada é a psicoterapia, especialmente aquelas abordagens que se focam no inconsciente, como a psicoterapia junguiana. Na psicoterapia,
Você trabalha de forma colaborativa com um terapeuta para explorar suas questões internas e trazer à luz os conteúdos do inconsciente. A psicoterapia pode envolver a análise de sonhos, a interpretação de símbolos e a identificação de arquétipos presentes na sua psique. O terapeuta atua como um guia, ajudando você a fazer a conexão entre seus pensamentos conscientes e os conteúdos inconscientes. Na psicoterapia, o processo de individuação é facilitado, ajudando o indivíduo a integrar os aspectos conscientes e inconscientes de sua psique. A psicoterapia permite que você enfrente os aspectos da sombra, aquelas partes da psique que você rejeita ou teme, e, ao fazer isso, possibilita uma verdadeira transformação pessoal. Essas técnicas não são apenas métodos para explorar o inconsciente, mas também ferramentas para promover uma profunda transformação interna. À medida que você começa a desbloquear as mensagens que o inconsciente está tentando lhe enviar, perceberá que há uma mudança em sua forma de ver o mundo e de se relacionar com os outros. O processo de individuação, de se tornar quem você realmente é um caminho longo e desafiador, mas é também o caminho para a verdadeira liberdade e autocompreensão. Ao longo dessa jornada, você vai descobrir que o inconsciente não é algo que precisa ser temido ou evitado, mas algo que deve ser abraçado. Ele é uma fonte de sabedoria e autoconhecimento, sempre disponível para nos guiar em direção ao nosso eu mais verdadeiro. O inconsciente é o mestre interno que nos ajuda a crescer, a curar e a encontrar o equilíbrio em nossas vidas.